Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vamos dar uma revisada sobre arte pré-histórica para que vocês consigam realizar a trilha lá no Positivo a partir das informações que vamos comentar hoje, mas não esqueçam de acessar o livro, qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de fazer a trilha. Então, a gente viu sobre a arte produzida nesse período da pré-história, também chamado de Idade da Pedra, já que eles estavam começando a criar ferramentas com esse material. Depois nós vimos sobre o crânio de Luzia, que estava naquele museu que foi queimado e que registra então um achado lá da pré-história, um artefato cultural que nos permite entender um pouco como eram, por exemplo, a fisionomia, as pessoas naquela época. Depois a gente viu sobre os mitos, que como naquela época não se tinha muita noção das coisas, se criavam histórias para explicar o que se fazia naquele período, para entender o que acontecia naquele período. Se criavam rituais também, como o ritual da pintura na parede das cavernas. E aí nós vimos sobre a arte rupestre brasileira, algumas imagens da arte que é produzida aqui no nosso Brasil, como no Paraná, no Piauí, no Pará. Vários tipos de arte que são produzidos em nosso território brasileiro, pinturas, desenhos, alto-relevos, baixo-relevos, trazendo pinturas mais naturalistas como essa, com mais detalhes, às vezes pinturas mais simples, mais abstratas como essa, apenas com linhas, mas enfim, são vários tipos de arte que são produzidos aqui, que foram produzidos aqui no Brasil, e um dos principais locais então é lá no Piauí, a Serra da Capivara, que é um sítio arqueológico visitado até os dias de hoje. Aqui os pigmentos que eles utilizavam para produzir a arte deles. E aí vocês tinham que criar aquele desenho da parede das cavernas, utilizando os materiais que vocês têm que postar lá no Classroom. Depois os pigmentos naturais do Carlos Mota, vocês tiveram que ler semana passada sobre esse artista português que fez residência aqui no Brasil e criou pigmentos a partir de materiais extraídos dessa região de Ouro Preto. Aí essas questões aqui vocês respondiam de forma pessoal, a partir do que vocês entenderam das imagens. Depois vocês tiveram que ler a partir dessa cena aqui da dança na pedra, um pouco mais sobre a dança que também era produzida na pré-história, uma tal de dança ritual. E aí a apostila vai trazer referência com a Pina Bausch, que foi uma importante coreógrafa que também fez um ritual da fertilidade, para a gente saber um pouco mais sobre dança. E aí depois, falando um pouco sobre música, Villa-Lobos, a ciranda, que foi um tipo de dança trazida aqui para o Brasil pelos portugueses. E aí a gente vai corrigir então a página 16, que vocês tinham que responder com gravura, pintura ou desenho a lápis. Então aqui vocês podem conferir se fizeram certo. Depois vocês tinham que responder de uma forma pessoal, né? O que vocês identificaram nas figuras, o que vocês entenderam sobre elas, sempre lembrando, né, do que o ser humano produzia naquele período da pré-história. Aqui a gente tinha que fazer então verdadeiro ou falso. Então o mito não é aceito como verdade absoluta até os dias de hoje. A gente sabe que hoje tem a ciência para comprovar fatos e verdades, né? Então a gente não precisa mais dos mitos. Não existe arte rupestre só no interior de grutas e cavernas. A gente viu várias imagens, né, de paredões, no curso de rios, no chão, no céu, enfim, vários outros locais que é produzida essa arte. E residência artística não é também o local onde os artistas expõem suas obras. É um local, né, em que o artista produz a arte lá. E a última é verdadeira,
Então, quando uma versão é quando um artista se inspira em uma obra já existente para criar a sua, né? Ele faz uma espécie de releitura, um novo tipo de arte. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa primeira parte da apostila.